Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com o tema Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, o deputado Abílio Brunini explicou os riscos de se permitir o ativismo judicial que se mistura com o ativismo político. O deputado disse: há uma diferença entre um judiciário ativo e um judiciário ativista. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Um judiciário ativo, muitas das vezes, não aparece na mídia. Um judiciário, um juiz, um desembargador que é muito ativo porque tem uma produção altíssima, resolve um grande número de casos, traz um grande número de soluções, não significa que ele é um desembargador ou um juiz de rede social. Significa que ele tem uma produção de trabalho importante, e isso é ser ativo. Ativista é muito diferente, e eu acho que é justamente disso que está se tratando. Não queremos um ativismo político dentro de um espectro judicial. Até porque é saudável que não haja um ativismo político dentro do espectro judicial daquele que julga, para que ele não tenha um problema de parcialidade na hora da tomada de decisão. O deputado apontou que a população percebe que não pode esperar imparcialidade do judiciário brasileiro. Ele disse: imagine só, por exemplo, a visão popular. Quando cai um caso do Bolsonaro na mão do Alexandre de Moraes, o povo nem espera a decisão do juiz, porque ele já tem o entendimento de que vai ser uma decisão contrária ao Bolsonaro. Ainda que não o seja, já se cria uma quebra da imparcialidade no ponto de vista popular. Não estou dizendo que ele vai fazer um julgamento favorável ou contrário, mas que se traz um prejuízo ao processo judicial quando já não há mais a imparcialidade. Brunini apontou outros absurdos, como a autorização autoconcedida para julgar casos de parentes. Ele explicou ainda que o ativismo deve ser evitado em qualquer parte do espectro ideológico. Ele disse: de qualquer um dos lados que o judiciário se apropriar, ele está tomando partido de um lado, ideológico e partidário, e prejudicando todo o julgamento desse processo. O deputado afirmou que, a continuar o ativismo, fará mais sentido substituir o judiciário por inteligência artificial, para evitar a contaminação ideológica do julgamento. Ele concluiu lembrando: a nossa democracia está em risco quando o povo não pode mais confiar na justiça. Para resgatar a nossa democracia, nós precisamos resgatar a confiança do povo no processo judicial, no sistema judiciário brasileiro, no Estado democrático de direito. Falo da confiança de que a Constituição neste país vale. Senão, tudo estará perdido. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como a Folha Política. Toda a receita de mais de 29 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente.
Bom, primeiro, parabenizar pela discussão do tema. Ele é um tema suprapartidário, não pode ser encarado como o lado da direita ou o lado da esquerda, mas sim como um lado democrático, um lado de país, um lado que trata da democracia. Os nomes que estão aí são nomes de prestígio, que entendem do tema, apesar de eu, por ser um pouco mais de direita, e pouco mais não, muito mais de direita, e ter um pouco mais de afinidade aos temas do Sebastião, mas eu também admiro, respeito o trabalho de cada um de vocês, porque eu sei que é a pluralidade de ideias que faz com que a gente tenha uma democracia plena e válida. Então, isso é importante. Há uma diferença entre um judiciário ativo e um judiciário ativista. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Um judiciário ativo, muitas das vezes, não aparece na mídia. Um judiciário, um juiz, um desembargador, que é muito ativo, tem uma produção altíssima, resolve um grande número de casos, traz um grande número de soluções, não significa que ele é um desembargador ou um juiz de rede social. Significa que ele tem uma produção de trabalho importante. E isso é ativo. Ativista é muito diferente. E eu acho que é justamente isso que está se tratando. A gente não quer um ativismo político dentro de um espectro judicial. Até porque é saudável que não se tenha um ativismo político dentro do espectro judicial daquele que julga, para que ele não tenha um problema de parcialidade na hora da tomada de decisão. Imagina só, por exemplo, a visão popular. Quando cai um caso do Bolsonaro na mão do Alexandre de Moraes, o povo nem espera a decisão do juiz, porque ele já tem o entendimento que já vai ser uma decisão contrária ao Bolsonaro. Ainda que não seja, mas já se cria uma quebra da imparcialidade no ponto de vista popular. Não estou dizendo que ele vá fazer um julgamento favorável ou contrário, mas que traz um prejuízo ao processo judicial quando você já não tem mais a imparcialidade. E o ativismo ele já não está mais na esfera apenas do lado da direita e da esquerda. Ele ultrapassou esse limite. A gente vê agora um judiciário, principalmente na espectra do Supremo Tribunal Federal, que permite julgar casos de parentes. Uma esposa do ministro, ou o irmão do ministro, ou filho do ministro, pode ser o advogado de um caso de um cliente do ministro. Olha que ponto chegamos. Isso ultrapassa a esquerda e direita. Porque eu imagino o seguinte, a OAB deve pedir que aquele ministro se considere parcial. Ele não pode julgar um caso de um parente dele. Mas recentemente há uma decisão permitindo. Imagina o cliente, ele vai procurar quem? Alguém que o ministro não gosta ou alguém que é irmão, esposa, filho? A tendência é aumentar essa procura por pessoas próximas, não mais pela afinidade ideológica, mas pela afinidade parental, trazendo um risco gigante à democracia. O que garante a democracia com toda a transparência é o Estado Democrático de Direito. É respeitar o Estado Democrático de Direito. Eu peço 30 segundos, presidente. Eu sei que o senhor... Eu estou tentando ser o mais imparcial nas minhas palavras. Então, tudo bem. Eu só peço para considerar, porque assim, eu não estou dizendo que nós temos que ter um judiciário de direita ou um judiciário de esquerda. Qualquer um dos lados que o judiciário se apropriar, nem de centro, não. Qualquer um dos lados que o judiciário se apropriar, ele está tomando partido de um lado ideológico partidário e prejudicando todo o julgamento desse processo. E nós precisamos disso. Senão, daqui a pouco, presidente, o que nós vamos estar discutindo aqui não é mais se teremos um judiciário imparcial, mas vai dar uma de Minority Report aqui, pedindo que o judiciário e todo o processo judiciário seja substituído por inteligência artificial, para que, buscando de forma imparcial, seja analisado sem ser contaminado pelos espectros emocionais de qualquer lado ideológico. Então, eu peço ao senhor, que é presidente da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, e Cidadania, e por mais que nós sejamos de partidos totalmente opostos, o senhor do PT e eu do PL, a nossa democracia está em risco quando o povo não pode mais confiar na justiça.
para resgatar a nossa democracia, nós precisamos resgatar a confiança do povo no processo judicial, no sistema judiciário brasileiro, no Estado democrático de direito e confiança de que a Constituição nesse país vale. Senão, tudo estará perdido. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora nós vamos